Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Estamos iniciando o mês de julho de 2025, ou seja, já na metade do ano. E vamos lembrar que, se tratando da nova reforma tributária, a partir de janeiro de 2026, se dará oficialmente o início do cronograma de substituição dos tributos atuais sobre o consumo pelo IVA nacional, que será composto pela CBS e o IBS. Ou seja, já está mais do que na hora que todos estejam bem informados sobre o que virá pela frente. Não somente as empresas, mas também os profissionais da área contábil e fiscal, e que já devem estar implementando medidas para se adequar às novas regras. Aqui no canal, desde 2023, estamos postando conteúdos relacionados à nova reforma tributária, demonstrando as suas principais características, quais as principais mudanças que serão implementadas, como irá funcionar o novo sistema tributário nacional, principalmente relacionado ao consumo, e outras informações pertinentes ao assunto, cuja playlist contendo todos os vídeos já produzidos até o momento estaremos deixando no final dessa apresentação para que todos possam ter acesso a todas as informações aqui já produzidas. Com certeza poderão contribuir para ampliar os conhecimentos ou até mesmo uma introdução ao tema para quem ainda é leigo no assunto. Nessa apresentação em especial, nós propusemos trazer um resumo de cada conteúdo já aqui produzido, onde você poderá ter um apanhado geral de tudo que já foi tratado e, dentro da sua curiosidade ou necessidade, acessar dentro da playlist aquele conteúdo que melhor lhe interessar. Lembrando que aqueles que ainda não tiveram nenhum acesso de informações sobre a reforma tributária poderão acessar todos os nossos conteúdos produzidos sobre o tema para entender de uma forma geral como se dará o processo, e aqueles que já estão acompanhando o desenvolvimento do processo poderão aqui ampliar os seus conhecimentos. Vamos então ao nosso resumo. Sou Josemar Tagliapietra, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? O nosso primeiro conteúdo sobre a reforma tributária foi publicado no dia 4 de agosto de 2023, onde tratamos sobre a reforma tributária nos seus aspectos gerais e aplicação prática, onde, entre outros, abordamos os seguintes assuntos: quais as principais características do IVA, o imposto sobre o valor agregado, como é calculado o imposto sobre o valor agregado, quais impostos sofrerão alterações com a reforma tributária. Nesse primeiro conteúdo, fizemos então uma introdução à reforma tributária. No dia 7 de setembro de 2023, o conteúdo publicado deu ênfase à alíquota do IVA nacional estimada, dando já uma projeção que teremos uma das maiores alíquotas do imposto sobre o consumo do mundo. Nesses conteúdos, os assuntos abordados foram: como será o período de transição da reforma tributária. Foi abordado também como se deu a apuração da estimativa da alíquota do IVA, que foi parametrizada pelo Produto Interno Bruto Nacional. E na oportunidade também foi discutida a limitação no comparativo entre o IVA e o sistema tributário atual. Em 20 de novembro de 2023, no conteúdo postado, trouxemos algumas atualizações sobre a reforma tributária. Basicamente, tratamos dos seguintes tópicos: PEC 45 de 2019 é aprovado no Senado com algumas alterações. O texto retorna para a Câmara Federal para análise das alterações e votação. E abordamos também os principais pontos da reforma tributária. Em 30 de dezembro de 2023, tratamos da promulgação da reforma tributária e sobre o início do período de transição. Os principais tópicos abordados foram: promulgação da reforma tributária no Congresso, quais os efeitos da reforma tributária ainda no ano de 2024, e também sobre aspectos relacionados ao período de transição. Em 9 de fevereiro de 2024, tratamos sobre o início do processo de transição, onde abordamos, entre outros assuntos, a criação dos grupos técnicos para as regulamentações. Apresentamos a lista dos 19 grupos técnicos temáticos que irão realizar o trabalho prévio de análise visando a criação das leis ordinárias e complementares que serão votados pelo Congresso a fim de regulamentar o novo sistema tributário nacional. Em 11 de abril de 2024, foi feita uma abordagem sobre o andamento do cronograma de transição. Os assuntos abordados foram: o governo prepara envio dos anteprojetos de lei para o Congresso, como está o cumprimento do cronograma proposto para o período de transição da reforma tributária. E abordamos ainda a atualização do processo de transição da reforma tributária. No dia 29 de maio de 2024, o nosso conteúdo de atualizações sobre a reforma tributária
tratamos basicamente do envio dos projetos de lei por parte do governo ao Congresso, onde os principais tópicos abordados foi dado início à fase de regulamentação da reforma tributária. O governo federal envia projetos de lei ao Congresso para análise e aprovação. Quais as principais características do IVA, ou seja, do Imposto sobre o Valor Agregado? Em 30 de junho de 2024, já estávamos chamando a atenção para os principais pontos que as empresas já deveriam estar avaliando em relação à adequação à reforma tributária. O principal tema ali abordado foi o seguinte: quais são os pontos que as empresas e profissionais da área devem já estar observando para iniciar um processo de transição mais tranquila possível, no que se refere à adequação das novas regras impostas pela reforma tributária. Em 28 de julho de 2024, o nosso conteúdo postado deu ênfase para a aprovação pela Câmara Federal do primeiro projeto de lei da reforma tributária. Os aspectos abordados foram: o primeiro projeto de lei é aprovado pela Câmara, que segue para análise e aprovação pelo Senado. Na oportunidade, apresentamos as principais alterações impostas ao projeto original encaminhado pelo governo federal e os possíveis impactos e reflexos sobre o sistema de tributação atual. Já no dia 2 de setembro de 2024, tratamos sobre a proposta de aumento do imposto sobre heranças. Os temas em destaque foram: Câmara aprova projeto de lei que trata do imposto sobre as heranças e previdência privada. E como a reforma tributária irá impactar o ITCMD, que é o Imposto sobre Herança e Doações, e ainda a possível incidência sobre os planos de previdência privada deixados aos herdeiros. Em 4 de outubro de 2024, destacamos o modelo de recolhimento tributário Split Payment, que podemos resumir como tributos cobrados na boca do caixa. Neste conteúdo, podemos destacar os seguintes temas. O Split Payment está previsto entre as propostas de emenda constitucional da reforma tributária. Consiste no recolhimento automático e imediato dos tributos sobre o consumo. Demonstramos como o sistema deverá funcionar e os impactos que poderá gerar nas empresas, em especial no seu fluxo de caixa. No nosso conteúdo postado em 1º de novembro de 2024, destacamos a discussão no Senado por mais prazo para votar o texto da reforma tributária. Os temas destacados foram: senadores sugerem que o governo retire a urgência da votação do texto da reforma tributária. Lembrando que a meta do governo era aprovar o texto até o final do ano de 2024. Destacamos também o fato de que os impactos positivos e negativos da reforma tributária devem ser amplamente discutidos, uma vez que irá afetar a todos os brasileiros. Em 3 de dezembro de 2024, a nossa publicação deu ênfase para a aprovação pela Câmara Federal do segundo projeto da reforma tributária. Os temas em destaque foram: Câmara Federal aprova o segundo projeto que regulamenta a reforma tributária. O projeto aprovado institui o Comitê Gestor do IBS, define as diretrizes relativas ao processo administrativo e à distribuição da arrecadação do IBS entre os entes federativos e regulamenta o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissões de Causa-Mortes e Doações. No nosso conteúdo publicado no dia 4 de janeiro de 2025, abordamos a condição da reforma tributária ter sido aprovada pelo Congresso, onde apresentamos o detalhamento do projeto aprovado. Os principais temas abordados foram: o Congresso Nacional aprovou, em dezembro de 2024, o PLP 68 de 2024, o primeiro, maior e mais importante projeto de regulamentação da reforma tributária. Apresentamos ali detalhamentos sobre o texto da reforma tributária aprovada, que inicia, já em 2025, o período de transição. No dia 5 de fevereiro de 2025, o principal tema abordado foi: reforma tributária, o presidente sanciona a lei, onde também apresentamos um esboço sobre o período de transição. Os principais tópicos abordados foram: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto de lei complementar PLP 68/2024, agora denominada Lei Complementar 214/2025. Com isso se dá o início definitivo do período de transição, onde apresentamos detalhe do cronograma e os primeiros impactos gerados pelas novas medidas. Na publicação, no dia 5 de março de 2025, abordamos a seguinte condição: o brasileiro paga muito imposto. Reforma tributária só confirma o fato. Apresentamos na oportunidade um levantamento do valor estimado pagos em impostos sobre o consumo no ano de 2024.
que, através dos estudos para a definição da alíquota padrão do IVA nacional, comprovam a alta carga tributária aplicada no Brasil, colocando os brasileiros como um dos maiores pagadores de impostos do planeta. Em 10 de abril de 2025, o nosso conteúdo deu ênfase, mais uma vez, sobre a necessidade das empresas estar se preparando para a reforma tributária, tratando então de alguns aspectos que já podem ser avaliados e implementados pelas empresas e profissionais da área contábil e fiscal. Os principais temas abordados foram: o período de transição para a reforma tributária inicia oficialmente em 2026, mas existem aspectos que as empresas já podem começar a avaliar em 2025. Colocamos na oportunidade os principais pontos que as empresas já podem observar para se preparar para o período de transição da reforma tributária. Já no conteúdo postado no dia 4 de maio de 2025, a ênfase foi dada às empresas optantes pelo Simples Nacional e como elas poderão ser afetadas pela reforma tributária. Neste conteúdo abordamos alguns aspectos que devem ser observados pelas empresas do Simples Nacional para se enquadrarem no novo sistema tributário implementado pela reforma tributária. Em 5 de junho de 2025, demonstramos parte da adequação das notas fiscais que vêm sendo introduzidas pelas áreas fiscais do governo, visando a atender às necessidades da reforma tributária. Nessa oportunidade, apresentamos a tabela de códigos de classificação tributária para o IBS e a CBS. A medida faz parte da adequação proposta pelo governo para a implementação da reforma tributária e exigirá das empresas as autorizações necessárias para a correta emissão de documentos fiscais eletrônicos a partir de janeiro de 2026. E agora, em 3 de julho de 2025, estamos apresentando um resumo da nossa playlist contendo todos os vídeos produzidos até aqui sobre a reforma tributária, que, de um modo geral, são conteúdos abordando os aspectos teóricos e práticos da nova reforma tributária. Resumimos aí o nosso vasto rol de conteúdos produzidos sobre a reforma tributária. Podem ser acessados através da playlist que estamos deixando no final dessa apresentação. Finalizando, solicito mais uma vez o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.